buceta, que não era palavrão até o século XIX, até finais do século XIX, quando se explica o mito da caixa de Pandora, a deusa que abriu essa caixa e deixou escapar todos os males pelo mundo, só ficou a esperança lá, fechada há tempo, então ficou a esperança, era chamado buceta de Pandora. Quando, a partir no alvorecer do século XX, o órgão sexual, a vulva, que na verdade é fruta, mas a pele da fruta, começa a ser chamada de buceta, daí daí fica palavrão, mas não era. Cabrão. Cabrão veio do espanhol cabrão. É o sujeito que não liga que a mulher tenha casos. Não era palavrão, virou. Pentelho. Pentelho hoje quase não é palavrão, né, Boixá? Não, hoje se fala, mas também, imagina, eu sou no meu tempo de escola, se eu dissesse pentelho, eu ia para a secretaria. Né? Anteontem o Rui Castro estava dizendo, eu perguntei para ele, Rui, o nosso Nelson Rodrigues está comemorando 100 anos hoje do nascimento de Nelson Rodrigues, o Brasil reverenciando a figura de Nelson Rodrigues pelo seu centenário. E eu perguntei para o Rui, o Nelson com suas frases, suas tiradas, né, sua literatura, né, seu teatro, sua dramaturgia, que produzia frases e coisas como nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. Ele sobreviveria hoje com os conceitos morais e o chamado politicamente correto de hoje? E o Rui arriscou que sim, porque ele sobreviveu numa época em que os rigores eram maiores ainda. E disse, por exemplo, Boixá, não podia se falar perna da mesa, não se podia falar seio. Isso. Entendeu? Porque perna era perna e seio era peito de mulher. Enfim, havia esse tipo de pudor. E eu me lembro, no meu tempo de escola, portanto nos anos 60, que determinadas palavras, pentelho, merda, o mundo desabava se você usasse na hora errada, né? Ou no ambiente errado. Agora, portanto, o que se dane, diabos, vá para o inferno, eram coisas muito mais graves do que hoje, por exemplo, né? Em alguns países continuam, né, Boixá, como nós demos o exemplo dos Estados Unidos. E tem também uma palavra do Tupi, que é babaquara, que quer dizer assim um sujeito, o idiota, que demora a compreender as coisas. O idiota é outro que também ficou sendo palavrão e não era. Quer dizer, ficou sendo ofensivo, na verdade um insulto, não é tanto palavrão. Né? Não era, não? Mas não era. Palavrão não era. Os médicos idiotas eram os médicos do interior de Portugal, que tinham um conhecimento, assim, meio heterodoxo da medicina e a praticavam pela falta do médico formado no curso superior. E depois esse idiota passou a designar o sujeito que tinha uma deficiência mental de algum tipo. E assim como o imbecil em latim, imbecilis em latim quer dizer fraco, e passou a ser ofensivo. Mas esse do babaca, Boixá, do Tupi, ele passou a designar a vulva, e daí sim ficou ofensivo, né? Mas quando ele veio do Tupi para o português, não era simplesmente babaca, era um sujeito bobão. E um outro exemplo, para completar essa listinha que eu fiz, é marisco. Marisco, uma palavra inocente. Aliás, eu concluo nessa sua pergunta, essa resposta, eu concluo dizendo o seguinte, que o português, a língua portuguesa é muito sovina, miserável, pobre em palavrões. Ela só tem 3.000. Mas dentro dessa pobreza tem uma coisa muito curiosa. O órgão sexual feminino já está com 300 denominações. Tem pássaros, tem sapo, né? Tem flores, as metáforas são abundantes. Mas o português só tem 3.000 palavrões, enquanto os alemães têm 9.000 e os franceses também. Olha aí, nós somos pudicos. E aliás, pudico é tão feio que podia ser palavrão. Palavrão, né? O Bentivolio, só para concluir, eu vi que agora há pouco você disse, quem é que ele falou que era bicha? Bicha, quem é bicha? Isso. Bicha é o veado. Aí eu fiquei me perguntando, por que veado virou veado? E aí o Bentivolio está acrescentando aqui corno e vaca. Você vê um bicho do qual se aproveita tudo, a vaca, né?
Tudo na vaca é aproveitado. É um bicho de uma generosidade para com os humanos gigantesca, né? E aí vira palavrão. Corno. Inclusive veio para o futebol, né? Com uma contribuição muito bonita. O drible da vaca, o sujeito treinava no gramado, no pasto, a vaca estava ali também, para ele passar pelo zagueiro, ele botava a bola pelo lado da vaca e corria pelo outro lado. Então, por exemplo, o Ronaldo Hipólito está dizendo que trouxa. Por que trouxa virou uma coisa agressiva? Os caras é um trouxa. Então, o cara é um corno. O sujeito que carregava, ia arrastando, ia levando nas costas um saco com recipiente com as coisas do patrão. E as pessoas, os puxa-sacos, iam dando presentes, ele ia colocando naquele saco, tinha carregado. Daqui a pouco estava muito pesado, ele ia puxando. E ele ia levando aquele saco que semelhava uma trouxa. Esse trouxa ficou sendo sinônimo de bobo. Qual é a outra que ele perguntou? Corno. O corno. Para comparar com o boi, né? Porque... O que o boi tem com isso? Pois é, o boi não tem nada a ver com isso. Boixá, nem tudo tem explicação, mas as hipóteses são assim. A língua latina era uma língua muito prática. Você, mesmo não sabendo, quem não sabe etimologia, mesmo por intuição, pode ficar assim com algumas dicas. As palavras vieram ou da agricultura, ou da pecuária, ou do campo militar, ou das lides náuticas. De algum lugar, a bolina, por exemplo, é um instrumento para arrumar a embarcação, ficou bolinar a pessoa, não é? Eles vieram daí. Agora, você não explicou o que o boi tem com isso. Por que o boi virou sinônimo do cara que é traído pela mulher? Porque a vaca não é só dele, né? Não sei. Ela é inseminada por vários, pode ser por um, depois por outro, depois por outro. E a vaca, então isso já explica o porquê da designação pejorativa de vaca, no sentido de que é uma fêmea, enfim, no caso uma mulher, que tem relações com vários homens ao mesmo tempo, é isso? É por aí? A mais injusta dessas denominações é a da galinha. Os bichos domésticos são usados para ofender a mulher. Vaca, cadela, galinha, perua, mas tem uma exceção. A gata. Como a gata é um animal doméstico, mas é independente, ela lembra o felino, então ela fica como sinônimo nesse contexto, como sinônimo de pantera. Ela é positivo. Agora, para ofender a mulher, são bichos domésticos, vaca, perua, e a galinha passou, é uma grande injustiça, porque a coitada da galinha só dá para um galo, aliás, todas elas só dão para um. É uma tristeza chamar ainda botam ovo. Você esqueceu de falar de cachorra, que também é outro animal doméstico que passou a ser pejorativo para a mulher. Olha, o Dionísio da Silva, dá pra gente ficar conversando o dia inteiro, tá certo? Mas o Dionísio tem que viajar, eu já tenho certeza que eu já trazei a viagem dele, vou liberar o Dionísio. Dionísio, então, Porra, encerrar, mas já vai terminar? Já que não tem criança ouvindo a gente hoje, e que o objetivo dessa conversa foi o de desmistificar o palavrão, sem nenhuma pretensão de que ele substitua o idioma elaborado, né, as construções poéticas mais puras, mais castas, não é essa a ideia, pelo menos a minha. Tenho certeza que o Dionísio compartilha como um doutor no idioma, nos mistérios da língua também. Não é essa a questão é exatamente mostrar que a língua não tem pecado. A língua não tem pecado, a língua é para ser... por exemplo, e se num determinado momento o que expressa na plenitude um sentimento é aquilo que culturalmente passou a ser chamado de palavrão, eu acho que seria muito enriquecedor para tudo da literatura, as relações humanas, que essa expressão pudesse ser usada. Quanto soco deixaria de ser dado se você pudesse expressar ou desafogar a tua raiva daquele momento com um palavrão que na sua plenitude cumprisse essa missão desopiladora, né?
E dito isto, num programa dedicado a palavrões e já com Dionísio atrasado, Dionísio, vai se fuder, pronto. Ô, Boixá, isso é uma coisa boa, né? Porque passou a ser símbolo de uma extraordinária desgraça. Eu te agradeço muito, que você também se foda, que aí na Bandeirantes todos se fodam, são os mais sinceros votos. Porque era, agora explica, era bom isso, não é, Dionísio? A origem dessa palavra era maravilhosa, era maravilhosa, agora... Boa viagem, Dionísio. Tá fazendo falta aqui, que você tá no júri, né, rapaz? Mas eu mandei meu voto, já descrevi meu tudo voto. Aqui, né? Eu já tá vi. Tudo aí. Obrigado, então, Dionísio, um beijo pra você até quinta-feira que vem. Até lá. Minha gente, são 10 e... Mariana, tchau. Obrigado. Já bombando aqui no Twitter, hein, Boixá? Pode botar as crianças de volta ao carro. Muito obrigado pela paciência dos pais, das mães. São 10h17, daqui a pouco eu falo com a Mariana fora do ar para ver o que tá bombando no Twitter, né? Mariana, não me obriga a continuar no mesmo tom. Chama o comercial. Até então logo. Vamos tocar esse barco agora.